Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, Pai do Senhor a todos. Nesse dia, queria trazer uma palavra e compartilhar com os irmãos, como já está na descrição desse conteúdo, uma palavra sobre o falar em línguas. Tenho o propósito, de uma forma bem breve e específica, me dirigir aos irmãos, tanto aqueles que receberam esse dom no ato do batismo com o Espírito Santo e têm vivido essas experiências em reuniões onde tem esse mover do Espírito Santo. Também queria me dirigir aos irmãos que se esqueceram de buscar ou deixaram de buscar esses dons. Queria falar um pouco dos benefícios que ele traz para as nossas vidas. Então, nesse vídeo, falaremos um pouco disso. Irmãos, eu queria começar esse vídeo com uma pergunta. O falar em línguas é para todos? E aqui a gente não está falando do receber o Espírito Santo, não está falando de ter o Espírito Santo, porque a palavra de Deus, Jesus explicando ali para Nicodemos, fala de nascer de novo, sobre ele ser o caminho, a verdade e a vida, de a gente aceitar a ele como o nosso Salvador. E nascer do Espírito é Espírito. E quando Jesus ressuscita, ele sopra sobre os discípulos e o Espírito Santo, eles recebem o Espírito Santo. Então, essa não é discussão. Nós estamos falando de crentes que receberam a Deus, receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e estes receberam o Espírito Santo. Mas agora o dom, o falar em línguas, é para todos? E aqui a gente traz a primeira questão de depende. Quando a gente fala do falar em línguas, a palavra fala de dois tipos de falar em línguas. Fala do falar em línguas como um dom, quando é seguido como um dom para edificação da igreja, quando é seguido por interpretação, que é mesmo peso ali da profecia, e fala do falar em línguas como edificação pessoal. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente diferenciar qual desses é para todos e qual desses, assim como o dom de profetizar, assim como o dom de cura, é para aqueles o Espírito distribui conforme lhe apraz. Mas antes de diferenciar os dois e trazer para a prática, acho que cabe a gente falar que se trata de algo espiritual, que não se trata de algo que a gente estuda sobre, não se trata de algo que a gente busca saber sobre e ganha por conhecimento, não. É algo sobrenatural, é algo que o Espírito Santo nos presenteia, é algo que a gente só recebe da parte do Espírito Santo. Então eu queria basear toda essa conversa que a gente vai ter nisso. É uma coisa que a gente recebe do Espírito Santo, que é algo do sobrenatural. Dito isso, vamos falar primeiramente do dom de falar em línguas com interpretação. Em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 3, fala assim: Por isso, eu afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O primeiro ponto que a gente fala aqui é o que já comuniquei agora há pouco, que tudo isso, o querer e o efetuar, é o Espírito Santo que faz em nós. Mas ele continua, ele diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Aqui a gente está falando do dom de línguas, que ele vai falar aqui embaixo. Ele vai falar qual que é. Ele fala aqui, ó: o outro pela fé e pelo mesmo Espírito, dons de curar, pelo único Espírito, dons de poder, pelo único Espírito, dons de profecia, discernimento de Espírito, e aqui fala qual que a gente está comunicando aqui: variedade de línguas. Então, primeiro
primeiro ponto do falar em línguas como um dom para bem comum, que é dado o Espírito como lhe apraz, é o de variedade de línguas, que é seguido de interpretação. Esse tipo de dom que o Senhor concede, ele visa o bem comum, assim como de profecia, assim como de cura, assim como a operação de milagres. Esse é um dom que eu creio, a segunda palavra, que não é dado a todos. É dado conforme apraz ao Senhor para um bem comum. Então, quando a gente fala do dom de variedade de línguas, que é seguido por interpretação, a gente está falando de um dom que é dado pelo Senhor, assim como o dom da fé, assim como o dom de operação de milagres, mas o fim dele é o de edificação da igreja, é um bem comum. Então aqui a gente precisa desvincular o falar em línguas tudo em uma coisa só. Aqui a gente está falando de dois tipos. Existem mais que a palavra traz, mas eu queria ter primeiramente a dois. E o primeiro é o falar em línguas, o dom de variedade de línguas. Então, respondendo a pergunta, nesse dom, é para todos? É conforme apraz ao Senhor. Mas existe outro dom, que a palavra deixa disponível a todos, e é o que a gente vai falar agora. Em 1 Coríntios 14, 1 ao 5, a palavra diz assim, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Por que ele fala isso? Porque é um dom de edificação da igreja. É um dom que traz edificação para a igreja, do bem comum da igreja. Ele fala assim, porque quem fala em língua não fala aos homens. E aqui a gente pega o primeiro ponto de outro tipo de falar em línguas, que é o falar em línguas sem interpretação, que é um falar em línguas de quem fala a Deus, uma linguagem espiritual. Ele continua falando, pois ninguém entende, porque em espírito fala em mistérios. Depois, um pouco mais à frente, ele fala assim, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Aqui ele está trazendo um falar em línguas que é a evidência do batismo do Espírito Santo, que é dada muitas das vezes em momentos de mover do Senhor, em reuniões. Às vezes é dado num culto comum, às vezes é dado pelo Senhor no próprio quarto. Mas a gente não está falando só de uma experiência, a gente está falando de um dom para edificação pessoal. E aqui eu quero me ater a um ponto muito importante, porque isso é um presente para a vida do crente. É um presente para a vida do ser humano que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, pois é uma linguagem de oração, uma linguagem, uns gemidos inexprimíveis que falam por nós quando nós não temos palavras. Ele edifica a nós mesmos, ele cava na mais profunda intimidade com o Senhor, ele nos leva a um nível de intimidade com o Senhor mais profundo. E eu tenho como intenção nesse vídeo te encorajar e despertar, como diz Paulo em 1 Timóteo, desperta o dom que é em você. Você que recebeu esse dom de falar em línguas, esse dom, esse batismo com o Espírito Santo, não se limite a reuniões apenas, não se limite a momentos esporádicos apenas. Utilize esse dom. É um dom que o Senhor te presenteou para edificação pessoal. Então fale em línguas na sua oração do dia a dia. Fale em línguas porque a palavra do Senhor fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se você recebeu o Espírito Santo e te presenteou com esse dom, utilize. Se o Espírito Santo te presenteou com esse dom, utilize. O teu espírito está sujeito ao profeta. Então, o falar em línguas, aqui a gente desvinculou um ao outro, respondendo a nossa pergunta inicial, é para todos? Esse, conforme a vontade do Senhor, está disponível para nós, pois é algo que edifica a igreja. Até Paulo, quando ele vai falar sobre a utilização deles, ele pede para que se haja interpretação, que ele seja falado à igreja. Mas se não há interpretação, que se fique em silêncio, ore em silêncio. Então, um propósito muito claro nesse vídeo é: utilize o falar em línguas. Se você recebeu o falar em línguas junto com a interpretação, esse dom, utilize. Se você recebeu o falar em línguas sem interpretação, utilize.
eu quero te encorajar, eu quero que você ore ao Senhor, desligue quando finalizar esse vídeo, pedindo ao Senhor a graça de estar utilizando esse dom, porque é para edificação pessoal. É para edificação pessoal e que você também busque esse dom de interpretação para a edificação da igreja. Porque a gente está falando aqui de um presente do Senhor, que o Senhor deixou para nós. E porque hoje nós vivemos num mundo em que o amor tem se esfriado muito. O tipo de tentações que nós temos vivido é muito diferente, é muito sutil. E existem muitos benefícios nesse tipo de linguagem de oração. Existem muitos benefícios nos dons espirituais, os dons de profetizar, os dons de variedade de línguas. Mas quando a gente pensa em edificação pessoal, existem muitos benefícios no falar em línguas. Como conhecimento revelado, sensibilidade espiritual, como edificação da fé. A gente começa a entender mais profundamente alguns propósitos do Senhor. E o meu propósito nesse vídeo é muito simples, muito claro. É da gente começar a utilizar esse dom. Temos vivido na igreja onde que eu congrego, na Jubrac, preciosa Jubrac, um momento em onde o Senhor tem nos despertado para os dons espirituais, o falar em língua. Creio que futuramente, muito breve, o falar em línguas com interpretação. E eu quero encorajar também nossa querida igreja e a igreja, que venhamos a buscar com zelo esses dons e despertar esses dons que o Senhor tem nos dado, sabe? Venhamos falar mesmo em línguas, venhamos falar mesmo, nos aprofundar na intimidade com o Senhor, porque o Senhor tem nos presenteado nos últimos dias com uma revelação muito profunda de quem Ele é. E era isso, pessoal. Estava sentindo muito forte no meu coração para compartilhar com vocês, para despertar esse interesse nesse assunto tão maravilhoso que é o falar em línguas. Deixo aqui algumas indicações. Esse livro do pastor Luciano Subirá chama O Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Maior referência, a Bíblia. E quero te encorajar que você esteja buscando no Senhor, que você esteja despertando esse dom que há em você, esse desejo de um nível mais profundo, espiritual, sabe? Porque nós não fomos, nós não temos um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Que Deus te abençoe.